Estamos de volta e Universidade Aberta fala sobre o projeto de extensão Bando e Bandinho de Letras, que leva a literatura para crianças através da contação de histórias. Continuo aqui no estúdio com o coordenador desse projeto, o professor Eládio Westenfelder, acompanhado do professor de filosofia Ney Pis, que é padrinho do Bandinho de Letras, né? Então contávamos, professor Eládio, a história do Bando, que tem 18 anos, que nasce como um desdobramento da jornada, mas também como uma ruptura com a forma tradicional e os autores clássicos que se estudava na faculdade, né? E isso cresceu. E hoje, além do Bando, que é formado por adultos, são alunos da universidade, é isso, professor? Exatamente. São acadêmicos do curso de letras que participam do Bando, do curso de medicina, farmácia, e já estão entrando alunos do ensino médio, encantados com as sessões de contação de histórias, que não são só para esse universo infantil, mas também do universo infanto-juvenil, o adulto, até os idosos. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Aliás, nós passamos o tempo todo ouvindo histórias. E mais interessante ainda é ouvir histórias que nascem dos livros, que nascem desse produto mágico da civilização humana e que sente a necessidade de ter vida, pular de ter das voz. Páginas. Isso, pular das páginas e chegar aos olhos, aos ouvidos e à pele das pessoas. Então esse bando de letras, ele se apresenta geralmente em espaços não tão escolarizados. Abertura de seminários, encontros, eventos, participação em sessões de grupos de tratamento de saúde, às vezes na rádio, na televisão, ou em datas comemorativas, né? Contanto que haja um público atento, né? Um público que desejoso, né? E sedento de histórias, né? Porque nós, infelizmente, ainda somos um país de poucos leitores, né? E o Monteiro Lobato sonhou, lutou, brigou, criou tantos personagens, dentre eles Emília, Visconde. Visconde, que era um bravo leitor, Isso, né? Tia Anastácia, criou Saci Pererê e o Jeca Tatu. Voltando dos Estados Unidos, viu aquele progresso, viu as bibliotecas repletas de livros e de leitores, disse aos jornalistas na volta: um país se faz com homens e livros. Claro que hoje essa frase teria que ter uma nova roupagem, né? E talvez ser dito assim que um país de verdade, um país do futuro como o Brasil, se faz com homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, leitores, com seminários, com jornadas literárias, com sessão de contação de histórias e assim com certeza a gente vai ampliar o índice de leitores. E o Bandinho é um desdobramento do Bando, só que o Bandinho está voltado para a formação de pequenos leitores, é isso, professor? Ou futuros acadêmicos, né, que provavelmente serão futuros acadêmicos, os cursos mais ligados às palavras, como jornalismo, letras, direito e até de medicina. Quem são os integrantes do Bandinho? Quem são integrantes do Bandinho? São crianças das escolas municipais, estaduais e particulares da cidade de Passo Fundo, por enquanto, né? Que esse grupo, de fato, ele tem os braços estendidos para a comunidade externa e o bando de letras para a comunidade interna, tanto que envolve apenas os alunos da Universidade de Passo Fundo, alunos do curso de letras, medicina, farmácia, ensino médio, eventualmente da pedagogia. Enquanto o bandinho de letras são alunos das escolas da nossa região. Quer dizer, efetivamente é uma atividade de extensão. No nosso intervalo, o Ney comentava da dificuldade, né? Parece fácil, é só ir lá e contar uma história, mas não é bem assim, né, Ney? Pois é. Eu acompanho o Bandinho há 3 anos, porque meu filho Luiz Gustavo e outras 10 a 15 crianças, né, que é o grupo que compõe o Bandinho nos últimos 3 anos, acompanha a cada 15 dias um encontro de 1 hora para, enfim, ter o contato com a leitura, com a literatura e com a disseção de histórias, ou de contos ou de poesias. Então parece muito fácil, mas não é.
eu sei que o professor Eládio me desafia desde a primeira hora, também como participante, incentivador deles, está contando a minha história. E confesso uma dificuldade de adulto, de estar contando a história, estar gravando uma história. Então, eu acho que é um dos ganhos que as crianças têm. Ou seja, além desse contato com a literatura clássica, né, que é importante, a literatura clássica, essa desinibição, esta habilidade de se relacionar com públicos, a desinibição e esta habilidade importante de leitura. E uma leitura pelo prazer, pelo gosto, não mais pelo hábito, né? E aí eu acho que, como professor da escola da rede pública, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo a ser traçado, no sentido de que as nossas bibliotecas, os nossos espaços escolares ainda estão muito aquém de ter um espaço para andar entre livros, né? De ter porque a leitura ela acontece com o contato. Isso é uma das questões que levou à criação do próprio espaço do mundo da leitura, né? Que é um espaço divertido, lúdico, onde os livros estão. Um espaço de experiência, de pesquisa, né? E é interessante que eu vou manter o desafio para com o Ney, no sentido de que ele, como escritor e também como cantor, ele toca excelentemente bem violão. Cantador. Cantador também, né? E que ele também conte histórias, né? No sentido mais clássico. Clássico, eu digo no sentido de indicar a fonte. Sempre o contador de histórias, o dizedor de poemas, ele vai indicar a fonte, a autoria, para que a gente tenha essa ligação com aquilo que está instituído, com o canônico, né? Com aquilo que, o clássico, que aquilo que deve entrar como classe de aula, sala de aula. Então, o livro... A referência, é um texto de referência. Sempre tendo como referência, sempre mantendo esse vínculo. Não é uma história tirada lá não sei de onde, não. É uma história que está no livro e que, ao mesmo tempo, busca incentivar. Ó, o próximo passo, além de ouvir a história, né, o que está assistindo à sessão, vá buscar no livro outras histórias. Isso é um sentido de multiplicar as leituras, né? Trazer o livro presente, a presentificação do livro, no caso com a voz do contador de história, que dá vida ao Professor livro. Eládio, como é que o senhor avalia no mundo contemporâneo hoje, né? Porque a narrativa ela continua perdurando, mas os suportes que carregam a narrativa podem ser muito variados. Os livros, os tablets, os celulares, né? O senhor nota em contato com essas crianças, que é essa nova geração de leitores, o uso desses novos suportes, ou o senhor percebe que o livro continua ainda predominando como suporte de preferência? Pergunta difícil, né, Bibiana? Mas eu vou responder a tua provocação. A gente observa, assim, que há uma tendência forte de buscar os meios modernos de comunicação e entretenimento, mas o livro ainda continua presente. Não é o fim do livro. Esse livro pode estar postado, pode estar contido num outro suporte, como no tablet, como no celular, até hoje em dia, né? E a gente vê as crianças. O que eu percebo assim é que há muita a intensidade em direção aos modernos meios de comunicação está muito intensa, tanto que há muitas crianças já compulsivas, né, com os joguinhos, etc, etc. E aí está o papel dos novos escritores, né, dos novos pesquisadores, talvez de diversificar a modalidade para onde essas histórias vão e a forma com que elas devem se apresentar. Eu acho que há espaço muito grande, é um espaço muito grande para que essas histórias ficcionais entrem para esses meios de comunicação, só que de maneira mais interativa. Na semana passada nós tivemos o livro do mês, com uma escritora que já acenou com uma experiência de livros que tem várias possibilidades de contar histórias, né?
clássicas, mas com recursos, novos recursos de imagem, de som, né? E que isso é uma vanguarda, né? E isso provavelmente vai acontecer. Eu tenho Quer dizer, as narrativas da literatura, elas só mudam de espaço. Exatamente. Por onde elas são carregadas, mas elas continuam todas ali. Elas continuam aqui e talvez muito mais prazerosas, muito mais lúdicas e talvez mais atraentes. Estou esperando para ver, estou louco, né? E onde eu vou para as livrarias, buscar essa nova alternativa que está dando os primeiros passos. Essa nova geração que está aí tem um mundo maravilhoso para frente. Só que nós ainda temos a presença concreta dos livros. Livros com imagens variadas, né? Textos bonitos, uma diagramação moderníssima que ainda atrai. É tão bonito ver uma criança manipulando um livro, né? O pai e a mãe próximos contando um livro e fazendo a paginação e a criança olhando pelo menos para a imagem. Tu sente a receptividade do teu filho, o fato de tu acompanhá-lo ao bandinho, né? Estar presente, isso mudou a relação de vocês, de alguma forma? Muito, mas eu queria fazer uma ressalva por uma fala do professor, ter aprendido muito com o professor Eladio, esse agente cultural da leitura e da literatura em Passo Fundo. Tanto no bando, professor, como no bandinho de letras, quem escolhe o texto é o autor que declama, o autor que diz. O dizedor, o contador. Então, acho que isso essa é uma questão fundamental. Você não é o professor Eladio que, então, tem uma lista de poemas ou de poesias que escolhe. Eu, particularmente, tenho um poema também, que é O Mundo, de Eduardo Galeano, que tem uma vontade de dizê-lo, mas eu não consegui, assim, guardá-lo na minha mente para que dê conta disso. Então, eu vejo, sim, que meu filho cresceu na integração com seus colegas, na vivência que ele tem da literatura, e ressalto o ganho que ele tem com o contato com a literatura clássica, né, que acho que é um dos fundamentos que faz parte das escolhas, mas quem escolhe o que diz, o poeminha, o poema, a história, o conto, é o próprio autor que diz. Bom, gente, nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas falar de literatura e de contação de histórias é uma coisa tão boa. Quem sabe fazemos um novo Uniaberta sobre essa questão. Quero agradecer ao Ney e ao professor Eladio pela presença e nos vemos na semana que vem com mais um Universidade Aberta. Até lá!